Jornal Gente trazendo os destaques do dia e a participação também dos nossos colunistas, das nossas colunistas. A advogada Samantha Pineda está conosco todas as semanas aqui para tratar das questões da agricultura, da pecuária, do meio ambiente. Ela é diretora do canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E hoje vai falar sobre os incêndios na Amazônia, recorde nos últimos 20 anos no primeiro semestre. O que está acontecendo? Falamos recentemente sobre o fogo no Pantanal. Agora vamos tratar do caso na Amazônia, né, doutora Samantha? Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Pedro. Bom dia a todos. Eu achei que a gente precisava tratar, porque o pessoal fala assim, tá pegando fogo no Pantanal. Gente, está pegando fogo no norte do Brasil. E nós precisamos olhar para isso com olhos de pedagogia, né? O que a gente aprende com isso é o maior fogo, é o maior número de focos de incêndio, mais de 14 mil na Amazônia, ou seja, o maior nos últimos 20 anos, como você falou, Pedro. E nós precisamos dizer o que está acontecendo, porque é muito fácil, as pessoas chegam e falam, são as mudanças climáticas. E fica por isso, e aí eu vou ficando indignada, porque não é assim que funciona, né? A gente tem, sim, o componente de mudanças climáticas atuando sobre outras coisas. Fenômenos como o El Niño do ano passado, o Laninha do ano passado, o El Niño desse ano. O ano passado, uma estiagem absurda e com uma inércia governamental que não trouxe qualquer prevenção. Já se anunciava esta seca, já se anunciava a mudança do fenômeno, e a gente poderia ter feito barramentos de cursos d'água, nós poderíamos ter feito tanques de contenção na época da chuva, as medidas emergenciais que poderiam ter sido tomadas não foram tomadas. Outra coisa, o estímulo à pecuária. Mas como é que a gente vai fazer? Porque a pecuária, ela ajuda a destruir. Não, pelo contrário, nos locais onde é mais aberto e é onde mais pega fogo, quando a gente fala aqui em Amazônia, nós temos o Cerrado dentro desse bioma também, porque a Amazônia Legal abrange o estado de Mato Grosso e a grande parte desse estado é cerrado. Existem campos amazônicos, que são áreas abertas, são áreas de campos naturais. Se fosse estimulada a pecuária nesses locais, o boi come o pasto, baixa essa biomassa e fica menos material inflamável para essa época de fogo. Então, é preciso que a gente olhe para isso com menos romantismo, com menos, ou até com menos catastrofismo, né? São todas as mudanças climáticas. Não, a gente tem mudança climática agindo em falta de ação, falta de planejamento, falta de bom senso, para que depois venha e anuncie, olha só que tragédia, mudança climática, desmatamento zero no Brasil. Está muito errado esse rumo que está tomando a política ambiental brasileira. Esses números são realmente muito ruins e precisam melhorar, não é, Cláudio? Então, Samantha, bom dia, parabéns aí pelas suas colocações. Eu queria saber o que é que o governo diz, né? Porque até a posse do presidente Lula, o que a Marina Silva e seus, enfim, gente desse tipo dizia que a culpa era do governo brasileiro, né? Aí vem o governo brasileiro, muda, o presidente Lula assume, ela também assume o Ministério do Meio Ambiente e em novembro do ano passado, precisamente em novembro do ano passado, a dona Marina Silva, quando se referia exatamente ao aumento substantivo dos incêndios na Amazônia, ela dizia que isso era coisa de nanomísseis. Nanomísseis. Ela culpou nanomísseis de fogo que eram disparados contra a Amazônia para tocar fogo na floresta, etc. e tal. Quer dizer, não tinha o menor perigo de uma coisa dessa dar certo, né? De uma mentalidade assim dar certo. E acabou nisso aí. Temos hoje ainda mais fogo destruindo a parcela importante da Amazônia. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, é caso de hospício de internação não pode mais, mas é caso de tratamento de divã ou é caso de colocar gente mais qualificada, digamos assim, né, mais comprometida no combate às causas dos incêndios?
Olha, Cláudio, eu tenho muito respeito pela história de Marina Silva. Eu acho que Marina Silva, na trajetória dela, sair de onde saiu, virar ministra, eu acho incrível. Mas é uma pessoa que estacionou há 20 anos atrás. Quando ela foi ministra, ela criou mais de 20 milhões de hectares de unidades de conservação para conter desmatamento. Está errado, já foi uma política torta, porque que se criou um cinturão ali em volta da entrada na Amazônia que não dá para fazer nada. E isso piora a situação, porque ali ficam pessoas que ficam clandestinamente ali, mas o governo não deu chance a elas, como deveria na criação de unidades de conservação, mudá-las de lugar, ou fazer desapropriação, ou fazer relocação. Ficou nesse limbo. Depois, a Ferrogrão está aí parada por causa de uma unidade de conservação, por causa de 0, alguma coisa por cento. Parou o país, todo mundo tem medo de fazer alguma coisa, e essa política agora ela volta 15 anos depois para o Ministério do Meio Ambiente, achando que está lá, que vai começar a mandar tirar gado de Floresta Nacional de Jamanchim, de Pará, achando que vai levar 30 brigadistas para o Pantanal, 30 brigadistas para o Pantanal, para ajudar num fogo que tem 14 mil focos de incêndio na Amazônia. O Pantanal teve também milhares de focos de incêndio. Então, o que eu acho que precisa, na verdade, é a gente olhar com realidade, parar de politizar as questões ambientais. Para de achar culpado e acha solução. Qual é o planejamento estratégico para que isso não aconteça mais? Como a gente vai evitar desmatamento ilegal? Fazendo regularização fundiária. Como a gente vai evitar fogo no ano que vem, que vai ter seca de novo? Fazendo sistemas de drenagem, sistemas de captação e reservação de água na época das chuvas, fazendo com que haja rede de controle de gado, para que esse gado possa agir como um bombeiro nas áreas que são pasto, que são campo, que são cerrado. É preciso parar de romantizar. E eu acabo ficando um pouco angustiada, acho que a angústia da população brasileira é a mesma, porque a imagem que está lá fora, e a gente está prestes a entrar em vigor a lei antidesmatamento da União Europeia, é que está todo mundo botando fogo na Amazônia. Então, não dá mais para politizar, isso está prejudicando esse país, isso está prejudicando o meio ambiente, animais estão morrendo. É preciso que a gente cientifique essa discussão e não politize essa discussão, né? Traz a ciência para dentro, bota todo mundo junto e vamos achar solução. Mas esse número é péssimo, ele está aqui, eu estou com vários jornais internacionais abertos noticiando isso, o maior fogo na Amazônia em 20 anos, e agora a gente quer ver como é que na COP30 esse governo vai se explicar. Ou eles fazem política ambiental de verdade, ou eles estão cavando a própria cova ambiental. Doutora Samantha, lá na redação do canal AgroMais, como é que estão as apurações a respeito dessa questão da taxação da carne na reforma tributária? Estamos debatendo esse tema também aqui no Jornal Gente ao longo da semana, porque há expectativa de votação nessa semana na Câmara a respeito da regulamentação da reforma. Como é que repercutiu isso aí? Olha, a redação está toda de prontidão hoje, Pedro, porque vai ter a reunião, almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive meio-dia eu também vou para lá para a gente acompanhar essas discussões. Para nós não faz sentido, nós ouvimos ao longo da semana passada e essa semana, na sexta-feira saiu que a carne ia permanecer com os 40% de taxação, portanto, não ia entrar nos itens isentos da cesta básica. Nós ouvimos muitos especialistas, Pedro, advogados tributaristas, economistas, inclusive nutricionistas, porque ter uma proteína animal isenta na cesta básica é uma questão de saúde pública. Sim, sim. E fizemos toda essa apuração. Então, hoje, nós vamos acompanhar a discussão na Frente Parlamentar da Agropecuária e há uma forte movimentação dos deputados para incluir, sim, mesmo que o governo não queira, a carne, as proteínas animais. Estamos falando de carne como frango, como boi, como porco, porque se estuda, põe só frango, não faz sentido, né? As proteínas animais precisam estar na cesta básica do brasileiro isentas de impostos. É isso que a gente espera, né? Vamos apurar hoje aí ao longo do dia. Olha, sobre isso, inclusive tem aqui a informação de deputados integrantes desse grupo de trabalho, né, da reforma tributária, que dizem que foi o trabalho intenso do governo Lula, do Palácio do Planalto, que excluiu a proteína, a carne dessa cesta básica.
o presidente é a mesma coisa da taxação das blusinhas, né? A decisão foi dele, mas ele finge que não é dele. Assim como também nessa questão aí da carne na cesta básica. A equipe econômica do governo, liderada por Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da Reforma Agrária, foi que pressionou os deputados a retirar a carne da cesta básica, segundo afirmou o deputado Joaquim Passarinho, do Pará, ele que integra esse grupo de trabalho, e outros parlamentares também testemunharam da mesma maneira. Quer dizer, o governo foi que impediu a inclusão da carne na cesta básica. O que me espanta, Cláudio, é que depois dessa discussão, e a gente acompanhou essas discussões na semana passada, tinha um time de economistas fazendo conta e mostrando quanto seria o impacto da retirada de todo o imposto das proteínas. Isso vai impactar X, não é possível, não vai ter dinheiro, não vai ter arrecadação, enfim. E aí, à tarde, isso aconteceu assim, durante a tarde, no fim da tarde, Lula vai para a televisão e diz: tem que ter isenção de carne, tem que diminuir, tem que separar a carne que o brasileiro mais come, taxar aquelas carnes que são mais de luxo. Peraí, carne mais de luxo, carne menos consumida, não era ele que dizia que todo mundo ia voltar a comer picanha? E não dá, é impossível, porque quando você corta o boi ele em pedaços, você não tem como fiscalizar se aquele pedaço que está sendo vendido é a parte que tem taxa ou não tem taxa. Ou você retira a taxa da carne, ou você mantém a taxa na carne. Não existe essa mágica que Lula quer de fazer com que as carnes mais consumidas pelo povo não sejam tributadas e aquelas que são menos consumidas, que são mais caras ou mais nobres, tenham o imposto. Não faz o menor sentido o discurso, mas ele fez esse discurso na semana passada, né? Até porque, né, tem carne que era considerada antigamente aí carne de segunda, que hoje é feita no churrasco gourmet aí, servida com luxo e pompa, né, e o pessoal nem sabe, às vezes, o que tá comendo. Com admiração. Tem um nome, viu, Cláudio, bonito que se dá aí pra carne, quando você vai ver, é uma carne que você comia no passado lá e era tida como carne de segunda, mas o jeito, como disse a doutora Samantha, do corte, de você preparar a carne, traz tudo isso, então é óbvio que não tem como fazer essa diferenciação. O boi é um só, viu, doutora Samantha? Então, isso, essa gente. questão... Pode Essa falar, questão, né, Cláudio? Samantha, essa questão, assim, o que dá para observar aqui em Brasília é o seguinte: ou o presidente Lula está sendo ele, né? Ele é um macunaíma, né, digamos assim, da política brasileira. Ou então a própria equipe econômica dele não está levando ele a sério. Não está. Se é se é sincero o desejo do presidente Lula com relação à carne, etc e tal, de isentar e tal, as pessoas, a equipe econômica dele ignorou completamente. Como ninguém acredita nisso, porque ele é quem manda, né? Isso, mas não faz sentido, só Cláudio, engromação. porque se eu sou o chefe, tenho uma equipe econômica do meu ministro, que foi contratada com a minha anuência, que está dizendo não pode tirar a taxa porque o impacto no cofre público vai ser muito... Engraçado que hoje não é taxada, né? Vamos deixar claro aqui. A carne no Brasil não paga imposto federal. Não tem PIS, não tem COFINS, não tem nada. Então, como é que isso vai... mas quando vier o imposto único lá, o ICS, o CVS, o CBS e o CVS vai impactar. Então, essa demonstração, que inclusive foi questionada por outras equipes de economistas que disseram que esse impacto não é tão significativo, eu não consigo acreditar que essa equipe me ignore como chefe. Então, infelizmente, eu acabo acreditando que a arrecadação, a sanha arrecadatória é maior do que a vontade de dar carne para o povo, sim. Samantha Pineda, advogada, diretora do canal AgroMais, esteve conosco em mais uma edição aqui do Jornal Gente, falando sobre assuntos relacionados ao tema da agricultura, da pecuária, dos impostos também e o fogo que consome florestas aí pelo Brasil. Muito obrigado pela participação. Semana que vem tem mais. É isso, Pedro, Cláudio, boa tarde. Bom dia para vocês, né, a todos. Valeu. Tchau. São 9h14.